O dinheiro roubado no Instituto Nacional de Segurança Social pode chegar aos 1.000 milhões de meticais. Vamos conferir o câmbio e voltamos com esta notícia daqui a pouco. Boa noite, hora das notícias. Funcionários do Instituto Nacional de Segurança Social terão roubado mais de 400 bilhões de meticais nos últimos 4 anos. O INSS confirma o rombo, mas não revela os montantes desviados. A MBC-TV sabe que, em conexão com o caso, pelo menos 3 gestores séniores da instituição estão detidos preventivamente. É caso para dizer que sobre o melhor pano cai a nódoa. Depois de anos de aparente gestão criteriosa dos fundos dos trabalhadores moçambicanos, o Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, volta aos escândalos financeiros. Semana passada, o INSS anunciou através de um lacônico comunicado de imprensa ter detectado casos de pagamentos indevidos de prestações aos beneficiários e pensionistas do Sistema de Segurança Social, sem especificar os montantes em causa, bem como a dimensão e gravidade do rombo financeiro. Esta quinta-feira, a MBC-TV soube através de uma fonte interna do INSS que o rombo apurado até o momento é de 400 milhões de meticais, montante que poderá aumentar em função das investigações em curso. De acordo com a fonte da MBC-TV, o esquema de desvio de fundos do INSS poderá atingir a impressionante cifra de 1.000 milhões de meticais. Em conexão com o caso, a MBC-TV sabe que estão detidos 3 gestores séniores do INSS afetos aos departamentos de Finanças e de Informática, havendo outros em investigação. Para lograr os seus intentos criminosos, os referidos funcionários processavam pagamentos para pensionistas fantasmas em conexão com funcionários de instituições bancárias, onde o INSS possui avultados depósitos. Procediam com as transferências dos referidos valores num esquema que remonta pelo menos desde 2020. A informação apurada pela MBC-TV é corroborada pelo semanário Dossiês de Fatos, num extenso artigo publicado na sua edição desta quinta-feira. A investigação do rombo financeiro no INSS, mais um de vários que a instituição vem conhecendo nos últimos 25 anos, está a cargo da Procuradoria-Geral da República. É caso para dizer que a nossa aposentadoria está em perigo. Filipe Nyusi diz que um dos legados da sua governação foi o respeito que Moçambique passou a merecer na região e no Concerto das Nações, o que culminou, por exemplo, com a eleição do país ao cargo de presidente do Conselho de Segurança da ONU. É a primeira vez que Moçambique ocupa o lugar no órgão das Nações Unidas, responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais. Fazer mais amigos, basear-se no princípio do respeito e não ingerência nos assuntos internos. Este foi o compromisso que Filipe Nyusi assumiu assim que chegou ao poder em 2015. E ao que parece, valeu muito a pena, a julgar pela simpatia que Moçambique passou a granjear a nível internacional. Pelo menos, assim creu o chefe do Estado, que fez questão de colocar esse fato como segundo legado dos 10 anos do seu mandato. Os avanços na área de diplomacia atestam que cumprimos o compromisso de 2015. A nossa eleição por unanimidade para sermos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas é apenas o exemplo mais emblemático desta nossa prestigiada na nossa comunidade internacional. O legado que deixamos na área internacional é o que um Moçambique mais forte, mais respeitado e mais influente. E o presidente da República explica de que forma Moçambique passou a ser influente. A nossa voz é cada vez mais um instrumento de mudança positiva no mundo. Este é um legado que nos orgulha hoje e pavimenta o caminho para um futuro mais digno para as gerações vindouras de moçambicanos. Os países que ontem não levantavam a cabeça para olhar Moçambique,
hoje fazem com atenção, não é só com os países vizinhos, que conhecemos bem, não é só com os países africanos de outros hemisférios, lá no norte, é também com os países da Ásia, incluindo o Médio Oriente, das Américas e da Europa. Mas não só. O chefe do Estado falou da credibilidade restaurada junto de doadores. Nestes 10 anos da nossa governação, Moçambique recuperou e consolidou a confiança e o respeito dos Estados parceiros internacionais de desenvolvimento, com destaque para o FMI e o Banco Mundial e outras instituições financeiras internacionais. Moçambique, lembre-se, foi eleito por unanimidade como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas em junho de 2022, na vaga que cabia à África preencher e a qual concorria sem oposição. O país se juntou a Equador, Japão, Malta e Suíça para um mandato de 2 anos entre 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024. O economista Arsénio Zunguza afirma que o informe sobre o Estado da Nação que o presidente apresentou ontem é deslocado da realidade, pois o seu governo não trouxe soluções objetivas para os problemas vividos no país. Zunguza considera que os últimos 10 anos foram de retrocessos para os avanços econômicos que o país já tinha alcançado. Ainda que realista, sob o ponto de vista do que o presidente arrolou como elementos desafiantes na sua governação, o informe não foi realístico, segundo o economista Arsénio Zunguza. Olhando para aquilo que são as realizações, o informe versus aquilo que é a realidade ou o impacto do processo de governação nos últimos 10 anos, julgo que o Presidente da República, em algum momento, ficou numa situação em que perdeu a capacidade de trazer soluções objetivas para os problemas do país. Zunguza aponta aqueles que, na sua opinião, foram os desafios que imperaram no desenvolvimento da economia nacional nos últimos 10 anos. Nós tivemos nos últimos anos problemas relacionados com o controle da inflação. Nós tivemos problemas relacionados com altíssimas taxas de juros, que verificamos até hoje. Nós tivemos problemas relacionados com resposta, do ponto de vista de oferta de produtos básicos, isso aliado a políticas que tinham sido implementadas. Uma das políticas mais famosas é o próprio Sustenta, portanto, cuja expectativa, depois de 10 anos, era que alguns problemas tivessem sido resolvidos. E o resultado está à vista de todos. O economista aponta a situação do setor agrícola, considerado um dos pilares do desenvolvimento de Moçambique, como exemplo. Hoje estamos com índices elevadíssimos de escassez de alimentos, o que faz com que o preço dos alimentos seja bastante alto em Moçambique. Por isso, quanto ao setor da agricultura, ainda acho que, olhando para aquilo que o Presidente trouxe como conquistas, estamos muito longe dessas conquistas, em teoria, terem impacto na vida das populações. O informe sobre o Estado da Nação, proferido pelo Presidente da República, foi, na opinião do economista, um relatório político deslocado da realidade. O Presidente faz um informe, a perspectiva também de se vender aquilo que foram as suas atividades, aquilo que foi a sua performance do processo de governação. Arsénio Zunguza considera a saída de cena do Presidente da República pouco triunfal comparativamente às expectativas que Filipe Nyusi criou quando assumiu a presidência da República em 2015. O parecer da Ordem dos Advogados sobre a decisão do Conselho Constitucional em excluir a coligação Aliança Democrática das eleições de 9 de outubro é arrasador para aquele órgão. Para os advogados, o Conselho Constitucional devia ter-se abstido de conhecer sobre os supostos vícios da deliberação número 59/CNE/2024 de 9 de maio, por falta de competência em razão da hierarquia, cujas consequências se assemelham à incompetência
absoluta do Tribunal. Arrasadora é como se pode qualificar a reflexão da Ordem dos Advogados de Moçambique sobre o Acórdão número 10/CC/2024 de 31 de julho, atinente às deliberações número 59/CNE/2024 de 9 de maio e 82/CNE/2024 de 17 de julho. Para a Ordem dos Advogados, o Acórdão do Conselho Constitucional é, em primeiro lugar, incongruente se não o vejamos. 1. Não se pode falar de rejeição das candidaturas apresentadas pela CAD quando as mesmas são inexistentes, em virtude da alegada ilegalidade da inscrição da coligação CAD em face da alegada ilegalidade da sua constituição como coligação, ou seja, a inscrição é condição para a apresentação de candidatura. 2. Não há norma legal que atribui ao Conselho Constitucional a competência primária e exclusiva para apreciar recursos relativos à legalidade da constituição de partidos políticos e suas coligações pelo princípio da tipicidade do vertido nos artigos 8º, número 1 e 193º, número 1, ambos da Lei número 2/2019, de 31 de maio, e ainda pelo critério residual, no sentido de que cabe aos tribunais judiciais, por regra, julgar todas as causas que não estejam atribuídas a outra jurisdição. O Conselho Constitucional não devia ter declarado nula a deliberação número 59/CNE/2024, de 9 de maio, que aceita a inscrição da CAD para fins eleitorais. Ou seja, devia ter-se abstido de conhecer sobre os vícios desta deliberação número 59/CNE/2024, de 9 de maio, por falta de competência em razão da hierarquia cujas consequências se assemelham à incompetência absoluta do Tribunal. A Lei dos Partidos Políticos consagra um sistema de aquisição semiautomática da personalidade jurídica das coligações, através da celebração do convênio, porquanto este ato não depende de lei especial para sua outorga, nem da concessão pelo Estado e nem de autorização administrativa, exigindo-se apenas, pois a mera vontade das partes não basta, uma formalidade legal, que é o averbamento da coligação no Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, sendo que o prazo para o efeito não é preclusivo, podendo ser feito sempre e a qualquer momento. Feito o averbamento da coligação posteriormente ao prazo de 15 dias, a questão da personalidade judiciária consolida-se com a aquisição da personalidade jurídica, nos termos do artigo 5º do Código do Processo Civil. 4. Trata-se aqui de aplicar a regra da atualidade material da decisão nos termos do artigo 63º, número 1 do Código Penal Civil, por via do qual as decisões devem tomar em consideração todos os factos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que se produzam após o decurso do processo, de modo a corresponder à situação existente no momento do encerramento da decisão, no caso da deliberação número 82/CNE/2024, de 17 de julho, pois nesta data o averbamento já tinha sido feito no dia 18 de junho de 2024. 5. Comprovado o averbamento superveniente da coligação, verifica-se a assunção retroativa dos atos praticados pela mesma, pois a irregularidade foi sanada. A irregularidade invalidante em causa era relativa, que só se colocaria se não tivesse havido sanação da irregularidade à data da deliberação número 82/CNE/2024, de 17 de julho, o que não é o caso. Por fim, a Ordem dos Advogados conclui referindo que o Estado de Direito Democrático não se consolida apenas com a independência dos poderes de soberania, mas também com competência. Não se pode citar jurisprudência que apenas descreve os procedimentos que devem ser observados para a constituição de coligações partidárias para efeitos eleitorais, mas que não aborda a questão das consequências da inobservância de formalismos legais.
Essa citação, assim feita, representa uma mão cheia de nada. O professor universitário Régio Conrado critica duramente o acórdão do Conselho Constitucional que ditou o afastamento definitivo da CADE das eleições legislativas e para as Assembleias Provinciais de 9 de outubro. Para Conrado, o Conselho Constitucional entrou em coma jurídico e intelectual. Régio Conrado foi o convidado do especial Estado da Nação da MBC-TV, que foi ao ar nesta quarta-feira. Reagindo ao parecer da Ordem dos Advogados de Moçambique, que critica duramente os juízes do Conselho Constitucional por terem deliberado a exclusão da coligação Aliança Democrática nas eleições legislativas e para as Assembleias Provinciais de 9 de outubro, o professor universitário Régio Conrado considerou que a decisão daquele órgão mina as bases fundamentais do Estado de Direito Democrático. O Conselho Constitucional está em coma intelectual. Está em coma intelectual por duas razões de fundo. A primeira razão é que o Conselho Constitucional tem o papel fundamental de garantir que o Estado de Direito Democrático possa ser efetivo, ou seja, garante, portanto, a sua aplicabilidade. Ou seja, fazendo o controle da constitucionalidade, que, na verdade, é o controle da legalidade, do funcionamento das instituições, para garantir que o espírito do Estado de Direito seja respeitado. Mas também, no que concerne ao Estado de Direito Democrático, não se pode esquecer que os partidos políticos e a sua participação no processo eleitoral não só é um direito fundamental, mas também é um direito que permite consagrar, efetivar e tornar real, portanto, exatamente, tornar, portanto, real o Estado de Direito. Para o académico moçambicano, o Conselho Constitucional deixou de ser um referencial de prestígio e repositório da interpretação das leis constitucionais. Que o Conselho Constitucional, deste ponto de vista, foi não sério do ponto de vista daquilo que é o exercício do controle para a garantia, portanto, do Estado de Direito Democrático e para o caso aqui deste recurso, portanto, em sede do processo eleitoral, mas também, ele, no fundo, cria uma contradição no plano da sua própria jurisprudência, porque, no fundo, já tomou uma decisão contrária com os mesmos motivos e tomou uma decisão contrária rebuscando argumentos contrários ao que tinha dito na sua própria jurisprudência. Eu entendo aqui, e se pode concluir nesta perspectiva, que o Conselho Constitucional, no contexto de Moçambique, e neste caso específico, foi completamente contrário ao espírito e à letra do que nós queremos construir como Moçambique, que é um Estado em que todo e qualquer aspecto ligado ao conceito do Estado de Direito Democrático deve ser avaliado com a seriedade necessária. E ainda mais, pode-se dizer que o Conselho Constitucional não teve nem um papel, portanto, educativo, que é também prescrito dentro do seu próprio Estatuto Orgânico e o Estatuto Orgânico Geral dos Tribunais e do próprio Sistema de Justiça. Foi completamente incapaz de fazer isso e isso, no fundo, é contraditório. E deixa-me dizer, ao fazer isso, fica evidente que o seu prestígio, a sua dignidade, ela fica por terra e a sua recuperação vai ser profundamente completa, mesmo ainda que nós tenhamos algumas pessoas em sede daquele Conselho Constitucional que é sério. Mas, como sabemos, muitas vezes os indivíduos são ultrapassados por lógicas que eles próprios não controlam. Com o afastamento da coligação Aliança Democrática das eleições de 9 de outubro, Venâncio Mondlane passa a disputar as eleições presidenciais sem amparo de uma força política. Fato que poderá concorrer para a fragilização da sua base de apoio. A ausência de regulação no negócio de centros de dados privados em Moçambique está a prejudicar o desempenho do Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana, na província de Maputo. A denúncia é de Julião João Cumbane, antigo PCA da instituição, que revela que as instituições públicas estão a alojar cópias de segurança de dados institucionais em centros de dados de particulares a preços especulativos. Com recurso à sua rede social, o antigo presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia, Julião João Cumbane, denunciou um suposto esquema de obrigatoriedade de alojamento pelas instituições públicas de cópias de segurança de dados institucionais em centros de dados de particulares a preços especulativos. Trata-se, na opinião de Julião Cumbane, de um negócio que surgiu e está a florescer a galope, propiciado pela ausência de legislação específica. Esta lacuna legal, segundo o antigo PCA da ENPCT-EP, é propositada
e criminosa e visa sugar o Estado. É que, segundo refere na sua rede social, na ausência de regulação deste negócio, as instituições públicas alojam cópias de segurança de dados institucionais em centros de dados de particulares a preços especulativos, um esquema de saque ao erário que garante uma fonte extra de renda vitalícia aos agentes que levam o Estado a ser cliente desses centros de dados privados. Julião João Cumbane acrescenta que, durante o seu mandato, travou uma luta tenaz contra tal prática de saque ao erário, tendo sido visto como uma grande afronta pelos operadores desse negócio e seus tentáculos alojados na administração pública moçambicana. O antigo PCA da ENPCT vai mais longe, afirmando que passou a ser persona non grata, tendo sido alvo de denúncias falsas que levaram o Cernic a escalar o Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana. Para reforçar a sua tese, Cumbane apontou como exemplo a inauguração, recentemente, de um centro de dados privado na região metropolitana do Grande Maputo, do qual diz ter a certeza de que o Estado moçambicano será um dos grandes clientes do mesmo. E essa, reforça Julião Cumbane, é a razão de o Centro de Dados do Governo, em Maluana, estar às moscas, num ato que, a seu ver, configura um crime público, já que, segundo acrescenta, o Governo contraiu um empréstimo para criar uma infraestrutura de dados que não está sendo útil ao Estado. Julião João Cumbane foi PCA da ENPCT de novembro de 2019 a dezembro de 2023, ano em que foi exonerado pelo Conselho de Ministros. Com sede na localidade de Maluana, distrito da Manhissa, província de Maputo, a ENPCT foi criada em 2008 e visa essencialmente estabelecer complexos integrados que desenvolvam investigação científica, promovam inovação e geração do conhecimento e do capital humano. É hora de conferir a previsão do tempo. Boa noite, Mónica Mabai. Boa noite, Isaac, Nayane. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, para a capital moçambicana, prevê-se a máxima de 36 graus e a mínima de 19. Xai-Xai com 34 de máxima e 19 de mínima. Inhambane, 29 graus e a mínima de 20. Para a zona centro do país, Beira prevê-se a máxima de 30 graus e a mínima de 18. Chimoio com 30 graus e a mínima de 15. Tete com 36 graus e a mínima de 21 e Quelimane 31 graus e a mínima de 19. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 30 graus e a mínima de 18, Pemba com 29 graus e a mínima de 21 e Lixinga 23 graus e a mínima de 9. Obrigada pela atenção dispensada. Até amanhã. E assim torcemos mais uma edição do nosso Jornal da Noite. Foi com o gosto que cá estivemos. Voltamos a ver-nos amanhã. Boa noite e bom descanso.